Bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos, aqui, pessoal, presença do pessoal que está online agora. Eu gosto de que a gente pode estar em qualquer local e participar da nossa palestra. Hoje eu estou aqui substituindo o Humberto. O Humberto, nesse momento, está fazendo alguns exames, como nós sabemos, né? Graças a Deus vai tudo certo. E transmitir um grande abraço para você, Humberto, que está no hospital, na clínica. Espero que você esteja assistindo a gente aí hoje, tá? Só um minutinho, eu agradeço aqui a presença do... Por favor, Ortiz, senta aqui na nossa mesa. Ortiz é o secretário do nosso presidente aqui. Hoje a nossa palestra é um tema muito interessante. Estava falando aqui, doutor Marcel, sobre o vim para o centro, para lembrar quando eu era office boy, né, auxiliar do pessoal da contabilidade, e a gente ia nos postos fiscais. Então, lembrei daquele monte de livros, um monte de talões de notas fiscais, um monte de coisa, que a gente pegava um táxi para levar, caixas e mais caixas de documentos. Hoje não. Hoje é tudo online. Hoje é uma beleza. Então, hoje é contador ou office boy, quase não existe mais o boy, né? Tá tranquilo, não tem muito o que fazer, não. É só aprender a digitar. E como nós somos da época dos anos 70, doutor, a gente passou por tudo isso. Então, se eu falo, a gente é uma pessoa feliz, né? De ter passado da época da maquininha de datilografar, a IBM com esfera, essa coisa toda, né? E chegamos no mundo digital, e daqui a pouco no mundo da inteligência artificial. Então, somos felizes de participar desse momento aqui hoje, nessa palestra que vamos ter sobre como funciona, né? Hoje, o Cefaz, o atendimento do Cefaz. Temos aqui hoje duas pessoas do Cefaz, um diretor, que é o doutor Marcel José Siqueira, e o subdiretor, o Marcelo Corrêa, que veio diretamente lá de Ribeirão Preto aqui para participar da nossa palestra. Seja bem-vindo. Então, em nome do Humberto, agradeço novamente a todos e já passo a palavra para o doutor Marcelo. Por favor, doutor. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Marcel Siqueira, eu sou diretor de atendimento, gestão e conformidade da Cefaz São Paulo desde junho do ano passado. Eu trabalho como auditor fiscal desde 2013, então completamos aí 11 anos na Secretaria da Fazenda. Fui diretor adjunto de atendimento também e sou coordenador do programa Nota Fiscal Paulista. Apresento também meu colega Marcelo Correia, ele já foi chefe do posto fiscal de Ribeirão Preto, chefe de núcleo de serviços especializados, entrou junto comigo, né, Marcelo? Você entrou em 2014 ou 2013? 2013, entramos juntos na Secretaria da Fazenda e hoje ele é diretor adjunto de atendimento. Eu fui convidado pelo Dr. Humberto Gouveia, que é meu par no CODECON, eu sou representante do CODECON da Cefis, da Coordenadoria de Fiscalização, e para fazer uma palestra sobre como funciona o atendimento na Secretaria da Fazenda. Então, eu vou usar um tempo aqui para ser bem objetivo, mas dando uma boa explicação de como está funcionando o atendimento, alguns projetos que a gente está em conclusão, outros que a gente está iniciando, e também ficar à disposição para as perguntas, né? Conheço alguns colegas, o Antônio Carlos conheço, estou vendo que a Valdete está me prestigiando ali conheço a Valdete do Codecon também, então cumprimento a todos. Podemos começar? Eu que controlo aqui, desculpa. Foi, como é que volta? Esse volta. Estamos nos adaptando aqui, ó. Bom, começar falando um pouquinho sobre os atendimentos na Cefaz, tá? Quando falamos de atendimento aqui, falamos da ordem tributária, da administração tributária. Pegando os dados do ano de 2023, tivemos 265 mil atendimentos realizados por meio do Fale Conosco. Fale Conosco, você vai, preenche a sua dúvida e aí ele passa por alguns níveis, tem um nível mais básico, primeiro, segundo nível para situações mais complicadas, e terceiro nível para situações, segundo nível uma situação intermediária e terceiro nível para situações mais complicadas, que aí sim passa por um AFR para fazer o atendimento.
Tivemos 374 mil atendimentos por meio do call center, que é o telefone, que é o 0800 da Cefaz, 243 mil atendimentos presenciais. Esse atendimento que a gente está falando é diretamente nos postos fiscais, estamos considerando postos fiscais aqui, Poupa Tempo está numa linha abaixo. 294 mil protocolos do CIPET. O CIPET, para quem não conhece, é o nosso sistema de protocolo eletrônico. Tem mais de 150 serviços disponibilizados que permite que você, com um usuário GovBR, com um certificado digital, você consegue fazer um protocolo sem precisar ir ao posto fiscal. O CIPET foi uma revolução no atendimento da Secretaria da Fazenda, diminuindo a necessidade presencial, porque às vezes você precisaria ali só fazer um protocolo, atender uma notificação, você consegue fazer tudo remotamente. E falando nisso, o CIPET foi indispensável durante a pandemia que enfrentamos, a situação em que os postos fiscais tiveram que ficar fechados. E no Poupa Tempo, tivemos 330 mil atendimentos. Poupa Tempo mais voltado para a pessoa física, muito focado em restituições de taxas, taxas Detran. É um atendimento mais simplificado, mas muito volumoso, até por tratar de pessoa física. O que a gente está tentando é reduzir a necessidade do atendimento. Como que a gente reduz atendimento? Pode voltar um pouquinho. Como que a gente reduz a necessidade do atendimento? Eliminando obrigações acessórias desnecessárias, eliminando exigências que o contribuinte não precisa, tirando redundância e melhorando a orientação. Se o contribuinte consegue a orientação que ele precisa sem precisar do atendimento, se ele consegue isso num site bem elaborado, numa linha de perguntas frequentes, a gente diminui a necessidade do atendimento presencial. Qual o nosso público, tá? O slide ficou bem pequenininho aqui, porque o nosso público é bem extenso, mas eu vou conseguir enxergar aqui ainda, consigo ver. Pessoas físicas, tá? Pessoas físicas demandam troca de senha de nota fiscal paulista, desbloqueio de crédito. Então, tem uma demanda enorme no posto fiscal para assuntos relacionados ao programa Nota Fiscal Paulista, do qual eu sou coordenador. Atendimento a veículos, PCD, taxas, IPVA, também é uma demanda muito forte por parte das pessoas físicas, né? O CIVEI, a gente chama lá do CIVEI, que é o sistema que faz a isenção para PCD, principalmente, mas tem outras isenções envolvidas também, tanto de CMS quanto do IPVA, é uma demanda muito forte no atendimento. E TCMD, que é o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes, é uma demanda mais complexa do que as demandas de IPVA, envolve muito advogados, né? Tanto que a gente coloca o TCMD como um dos principais demandas do público da advocacia, do direito no atendimento de São Paulo. Pessoas jurídicas, MEI, pequenas empresas e grandes empresas. Então, a gente vê uma demanda muito grande, principalmente nos primeiros meses do ano do Simples Nacional, tanto que agora temos um colega, e vamos colocar mais um colega dedicado a gerenciar demandas de atendimento dentro da diretoria de atendimento para empresas do Simples. Naquele momento do desenquadramento, que sempre tem uma complicação no começo do ano, a gente está trabalhando focado em reduzir esse tipo de problema. Tá, PMIs e grandes empresas, sim, temos atendimento de grandes empresas e em pedidos de regime especial, ressarcimento, assim, cadastro, abertura de empresas, então isso também faz parte do nosso escopo do atendimento. Entidades, muitas pelo programa Nota Fiscal Paulista, que são as principais beneficiárias do programa, e demandas em geral. A gente também tem um bom relacionamento com associações, tanto a associação comercial, a qual tenho o prazer de vir aqui atender esta reunião, quanto com o SESCOM, participo do CODECOM, Fiesp, já fomos na Fiesp, então a gente trabalha muito com os stakeholders dos contribuintes das associações. Demandas judiciais diversas, públicos, entre outros. Qual que é o fluxo do atendimento? O fluxo do atendimento a gente dividiu em 4 eixos, tá? Um eixo de uma linha de frente presencial, uma linha de frente virtual, uma retaguarda e a gestão, tá? A integração, unificação e padronização. Então, qual que é o sentido? O público, ele tem vamos falar um pouco da linha de frente virtual. Primeiro contato que ele tem com a Secretaria da Fazenda é através do site. Eu vou detalhar isso mais para frente em outros slides, mas ele tem um contato através do site. Ele precisa de uma necessidade, ele vai procurar no site se ali tem a orientação, por onde ele vai protocolar, como ele vai fazer e como que ele vai resolver o problema dele.
Temos uma linha de frente presencial, que é aquela, eu não consegui resolver meu problema virtual e eu preciso agendar e ir até um posto fiscal. Porque a necessidade, assim, o que eu coaduno com o Marcelo Correia, a gente entende a importância da modernização, mas a atividade de atendimento presencial ela continua. É importante você ter um contato presencial. Isso não é um ponto do atendimento que é deixado de lado na Secretaria da Fazenda, porque tem situações que realmente precisa desse atendimento. Então, tem uma linha de frente presencial. Quando eu falo da linha da retaguarda, qual é a linha da retaguarda? É você dar andamento ao processo depois que ele se iniciou. Uma coisa é a gente fazer o atendimento, tanto pelo site, pelo Fale Conosco, pelo 0800, fazer o atendimento no posto, onde há ali uma solução de dúvida, um protocolo, alguma coisa que pode ser resolvida dentro do posto. Outra coisa é um processo que ele precisa tramitar dentro da Secretaria da Fazenda. Então, a gente trata de maneira separada. É o que chamam, eu sou da área de TI, né? Você tem o front-end e o back-end. Esse é o nosso back-end. É onde aquele processo que se iniciou, ele vai precisar ter uma conclusão, uma resposta para o contribuinte. E, por fim, falando da integração, unificação e padronização. Hoje a gente tem 18 regionais, temos quantos postos fiscais, Marcelo, você tem de cabeça? 68, né? 68 unidades de atendimento, postos fiscais tem menos, tá? 68 unidades de atendimento, então a gente precisa padronizar. A pessoa tem que ser atendida da mesma forma em Araraquara, em Ribeirão Preto, na terra aqui do Marcelo, quanto em São Bernardo, da minha terra, quanto na capital. Então, trabalhar na padronização do atendimento é um dos nossos objetivos, tanto na parte de processos, como na parte de conhecimento e de produtos. Continuando essa visão por eixo. Por essa visão por eixo, colocamos um objetivo, que é receber do público o reconhecimento pela excelência no atendimento prestado, em razão da nossa capilaridade física, simplicidade digital, transparência, agilidade e padronização dos procedimentos. Indo nesta linha, a gente tem algumas linhas de trabalho. Eu vou falar um pouquinho uma a uma, tá? A Cefaz aqui é você aumentar a capilaridade da presença da Cefaz. Eu vou depois no próximo slide, eu não quero adiantar tudo, porque senão nos próximos slides a gente não vai ter assunto. Aumentar a presença da Cefaz. A Cefaz explica orientação pelo site, por outros meios. Vou falar mais à frente. Indica, medir quanto tempo demora um processo, quanto tempo ele vai ser, onde está o gargalo, quais são as metas de produtividade internas, a gente saber gerenciar o que está acontecendo dentro do nosso processo de atendimento. Otimiza, a gente sabe onde está o gargalo, sabe onde está o problema, a gente tem que otimizar, não adianta a gente ter um indicador e a gente não trabalhar em cima desse indicador para conseguir ganho de produtividade, ganho de velocidade, e unifica, padronização dos procedimentos. Falando da Cefaz aqui, né, uma das grandes reclamações que a gente tinha era sobre disponibilidade de agenda no posto fiscal, né? Havia uma padronização, havia uma falta de padronização em que algumas delegacias abriam a agenda somente para o dia seguinte e outras delegacias abriam um pouco mais passado, mas não havia uma padronização entre os postos fiscais. Desde abril desse ano, por uma norma interna que eu editei, a gente colocou como uma obrigatoriedade, salvo justificativa, por exemplo, postos fiscais muito pequenos, que você abra a agenda por 15 dias. Isso serve para quê? Para que você consiga, para o contribuinte, agendar, e não vai ter necessidade de correr 8 horas da manhã para conseguir uma agenda. A gente consiga medir a demanda, realmente, a real demanda, porque a gente pensa que tivemos 240 mil atendimentos em 2023, mas quantas pessoas não conseguiram atendimento? Então, talvez abrindo, a gente consegue medir melhor a demanda por atendimento presencial. Estou falando de atendimento presencial no posto fiscal. E aí, depois, assim, medindo a demanda, a gente consegue até ter uma melhor alocação de recursos nos postos fiscais para esse tipo de atendimento. Os resultados são positivos, a gente tem um colega na assistência fiscal de atendimento que está monitorando. Hoje, eu, particularmente, uma vez por semana, entro nas delegacias pessoalmente e olho para ver se está liberada a agenda. A gente pegou um exemplo, uma delegacia grande, que é a da Tatuapé, e falou, olha, tem agenda. Então, a pessoa consegue entrar hoje com uma facilidade muito maior de conseguir agendar no posto fiscal e ter o atendimento. Você quer fazer algum comentário, Corrêa, sobre esse assunto?
Eu ia responder que isso era tudo que eu tinha para falar. Gente, só complementando, primeiro é um prazer estar aqui na Associação Comercial aqui. Eu acho que a última vez que eu tive fazia uns 15, 20 anos que eu não vinha para cá. E 15, 20 anos atrás eu vim do outro lado do balcão, ou seja, eu vim como o membro, como participante de empresas da Associação Comercial e agora eu estou do outro lado. E é interessante a gente ter essa visão de um lado de aqui e de um lado de cá, exatamente para a empatia do que o contribuinte precisa. Porque às vezes o contribuinte vai no balcão e você fala para ele: ah, poxa, qual o problema de eu atender você hoje, ou atender amanhã, ou atender a semana que vem? Depende, se ele tiver com a empresa suspensa, se ele tiver com a empresa parada, quem está do outro lado do balcão sabe que faz uma diferença enorme ficar 1 ou 2 dias, às vezes tendo que pagar a folha de pagamento com a empresa suspensa. Então a gente está tentando realmente transformar o atendimento da Cefaz em algo muito próximo ao público, seja da maneira virtual, seja da maneira presencial. Como o Marcel bem disse, apesar da gente estar levando todo o nosso atendimento para o caminho virtual, ainda há necessidade de atendimentos presenciais em muitos casos. Mesmo para pessoas que têm um grau de instrução mais elevado e que têm familiaridade com informática, quantas vezes nós aqui não nos pegamos, poxa, eu preciso resolver esse problema, mas o site aqui dá inválido. Eu não consigo fazer o reconhecimento facial, eu não consigo resolver isso por aquilo. Tá? E aí a gente tem realmente a necessidade de manter o atendimento presencial, apesar da quantidade de atendimento ser cada vez menor, porque as pessoas têm os outros mecanismos sem a necessidade de sair de casa para isso. E aí, na questão do atendimento presencial, nós temos cerca de 1.000 atendimentos por dia, esse número a gente tende a diminuir um pouco mais, e hoje a gente consegue ter agenda de atendimento praticamente para o próprio dia, na maioria das delegacias, para o dia subsequente, em quase 90% delas, e eu acredito que em 100% delas para os próximos 3 dias. Então, essa é a linha que o Marcel adotou e que a gente está seguindo já há bastante tempo, tá? De aumentar o atendimento virtual, mas manter a possibilidade de um atendimento físico, um atendimento humanizado, quando for o caso e quando for necessário. E ter posturas diferentes para cada tipo de público. Eu não posso ter um atendimento para uma grande empresa igual, que tem toda uma padronização, todo um corpo jurídico, todo um corpo de contabilistas, igual ao atendimento que eu deveria exigir de uma pequena empresa, que às vezes o próprio sócio, o próprio titular que faz a maior parte das atividades, ou mesmo de uma pessoa física que tem necessidades muito mais simples para serem resolvidas. Então, esse é o nosso foco dentro do atendimento da Cefaz. E aí, a associação comercial, assim como outras associações, é muito importante para nos dar o feedback. Isso é muito importante para a gente ouvir o outro lado da questão, porque, com certeza, o Marcel vai falar aqui, vai apresentar uma série de pontos que nós evoluímos, e eu acho que a gente evoluiu muito nos últimos anos, de 3 anos para cá, particularmente, a gente evoluiu muito, de 1 ano para cá nós evoluímos muito, mas ainda nós estamos muito aquém do ideal. Tem muita coisa ainda para a gente se desenvolver, estamos muito aquém do ideal. E aí, Luiz, eu sempre gosto de lembrar um livro, acho que a maioria de vocês aqui, a maioria de nós, pelo menos já ouviu falar dele, inclusive o pessoal que está ouvindo, que é a Divina Comédia, do Dante Alighieri, que é um livro fantástico, e que a parte que ele faz uma viagem para o inferno, depois para o purgatório e termina o céu. E é interessante que a parte mais bonita é a visita dele ao inferno. É a parte mais bonita de todos. E ele começa visitando o inferno, talvez ele querendo dizer para nós que não existe outro caminho de você atingir a perfeição, senão aceitando seus próprios erros e suas próprias falhas. Então, nós estamos aqui abertos com as associações, dizendo o seguinte: onde que nós estamos errando? E onde que a gente pode melhorar? É isso, tá? E melhoramos muito, mas estamos ainda num processo, e isso deve ser contínuo, a gente nunca vai terminar, de evolução contínua para saber onde que a gente pode melhorar e podemos evoluir. E sobre o atendimento, apesar dele responder uma pequena parte apenas da Cefaz, porque a Cefaz é muito mais do que isso, do que foi mostrado, mas ele é nosso cartãozinho de visita que você deu, né? Se você olha aquele cartãozinho de visita, ele está encardido, ele está sujo, ele está mal escrito, ele tem erro de ortografia, você vai ter uma impressão ruim da entidade como um todo. Ah, mas é só um cartão de visita, mas é a porta de entrada. E é isso, é a primeira impressão, e é isso que a gente quer causar, uma primeira impressão positiva nos postos fiscais. Tanto no atendimento, como disse o Marcel, de entrada do posto fiscal em si, como na retaguarda.
Não adianta nada você ir num posto fiscal, ser bem tratado, receber um cafezinho, uma água, um ar-condicionado, ser atendido no horário e depois teu processo ficar 2 anos parado. Você vai reclamar do mesmo jeito. Então, nós temos que atender um lado, que é o atendimento de balcão em si, mas a retaguarda também é necessária. E aí entra todo um processo de desburocratização, de padronização de procedimentos, que o Marcel com certeza vai tocar nos próximos slides, que não é fácil, gente. Nós estamos na área pública. É muito mais complicado você mudar procedimentos na área pública. Você que está assistindo, que é um empresário da área privada, se você resolver falar amanhã, olha, essas cadeiras vão sair daqui e vão lá para o outro prédio, lá na Tiradentes. Ela sai. Na área pública, para eu tirar a cadeira daqui, eu tenho que fazer uma mexida no patrimônio, que depende da autorização de quase que do governador para eu mexer no patrimônio. Não é uma coisa tão simples, mas a gente está embutido desses parâmetros. Marcelo, desculpa, eu acho que eu acabei falando muito mais do que eu devia, mas volta a palavra para você. Marcelo, vou dar um comentário agora sobre presença presencial. Geralmente, quem faz a presença presencial, ele tem dificuldade de fazer ela no virtual. Eu sou daquele tempo, quando a gente ia no Cefaz, a gente falava diretamente com o fiscal. Como é que funciona hoje? Você tem acesso ao fiscal ou só até o atendimento? Deixa eu responder. Então, hoje, depende da necessidade, tá? Então, se você tem um primeiro atendimento, assim, a ideia é realmente não ter o presencial. O atendimento de posto fiscal não é um atendimento feito por auditor fiscal, é feito pelo técnico da fazenda. Tem o chefe do posto, que ele é o responsável para ter o suporte, e ele tem alguns assistentes para dar o suporte ao atendimento. Claro que existe casos realmente que a gente não é o técnico que vai resolver, você vai precisar do fiscal. E isso eu vou falar um pouco nos slides, a gente tem uma evolução do Fale Conosco para chegar nesses casos. Há casos mais complexos, regime especial, crédito acumulado, um ressarcimento, grandes empresas, às vezes você precisa ter um contato com a área. E assim, a gente, dentro do possível, atende esses casos, tá? Então, no ITCMD, a gente também está procurando alguns ter uma linha de orientação tributária, vídeos, para você ter o acesso ao fiscal que está tratando do processo. Mas aí eu vou continuar na apresentação aqui. Apesar que o Correia já falou tudo já, acho que a gente pode até encerrar já a apresentação. Vamos lá. Então, resolvemos o problema da agenda. Voltou. Vamos ver se eu não apertei 2 vezes, eu estou apertando 2 vezes. Cefaz aqui. Qual que é a presença da física da Cefaz hoje? Estamos em 52 municípios, em 68 unidades de atendimento, dos 640 municípios de São Paulo. Tá? São todos postos fiscais? Não. Tem postos fiscais, poupa-tempo, serviço de pronto atendimento, que é um posto que alguns postos fiscais foram convertidos para serviço de pronto atendimento, porque ele não precisa ter um chefe do posto, não precisa ter um fazendário. E unidades de atendimento ao público, feito muito com base em convênios e parcerias com prefeituras. Tá? Então, a gente consegue. Por que a gente quer aumentar essa capilaridade? A gente quer aumentar essa capilaridade porque o estado é grande. E, às vezes, você vê ali, por exemplo, lá no finalzinho do estado, a gente tinha um posto em registro, em SPA, fica uma distância muito grande para o atendimento presencial. Então, há um plano, sim, da Secretaria de aumentar a capilaridade para que você diminua as distâncias necessárias para um atendimento presencial. Como que a gente pretende fazer isso? Expandir as unidades, a utilização do poupa-tempo, ele tem alguns desafios, tá? Que eu estou trabalhando junto com o Correia, de pessoal, de sistema, mas é um foco a gente usar bem o poupa-tempo. Já tem unidades da Cefaz que tem poupa-tempo, unidades do poupa-tempo que tem o balcão da Cefaz, mas a gente gostaria de expandir. Tá? Isso é um trabalho que tem que ser feito, parte de sistema, parte de autorização, parte de pessoal, qual o pessoal que você se utiliza no poupa-tempo, tem alguns desafios aí, mas é uma meta nossa expandir. Não digo que serão todas as unidades do poupa-tempo, mas pelo menos que a gente diminua a distância física entre o contribuinte e os postos fiscais. O UAP. O UAP é com servidores da própria prefeitura, né, uma unidade de apoio, a gente tem algumas UAPs hoje já feitas com algumas prefeituras, expandir. Então, a gente consegue ter o UAP. PAFs, Unidades de Junta Parceiros, sem fazendários. O que é o PAF? O PAF é um programa de apoio à fazenda, que a gente é feito com entidades, a gente pode citar OAB, a ASP, estamos tentando desburocratizar a maneira com a qual é celebrado um PAF para poder aumentar
aí a gente dá um suporte a um funcionário da associação que pode resolver algumas dúvidas ali, sobre principalmente TCMD, o IPVA, enfim, e se torna um braço, uma parceria entre entidades e fazendas. E o atendimento remoto, né? É diferente a gente falar das formas remotas, como protocolo, CIPED, Fale Conosco, e um atendimento remoto mesmo, que a pessoa contata um TEF ou um fiscal, em casos mais em qual haja necessidade, e aí é uma ferramenta virtual, em que você fala, não é olhando na cara, porque o vídeo fica desligado, né? Mas você consegue ter um chat com a pessoa, transmitir arquivo, protocolar. Isso a gente está usando no ITCMD. Ainda está incipiente, a ideia é expandir o atendimento remoto no ITCMD, tem as questões técnicas, as questões também de pessoal, mas está sendo trabalhada para ter uma expansão, que aí realmente você consegue ter um atendimento mais personalizado nesse imposto que tem uma dificuldade maior, envolve pessoas físicas, envolve outras questões do direito civil, então a gente vê uma necessidade aí. Você faz e explica. É o eixo virtual. Então, a gente consegue fazer o contato presencial ou o contato tete a tete de forma remota, mas para chegar, ter a necessidade desse contato, a gente faltou alguma coisa na explicação. Então, a gente tem várias linhas de atendimento aí, que é o eixo virtual. O guia do usuário é uma delas, é aquilo, se o usuário conseguir ter de forma explicada, de forma intuitiva, como que ele vai resolver o problema ou como ele vai solicitar a resolução do problema, ele não precisa ir no atendimento presencial. O Fale Conosco, que aí já é aquilo, não houve o atendimento pelo guia, ele não conseguiu, ele está com uma dúvida, abre um Fale Conosco. O call center, a ligação, o atendimento remoto por e-mail foi instituído durante a pandemia. A gente tende a diminuir esse atendimento remoto por e-mail, apesar que há lugares e há exceções, até que funciona bem o e-mail. Até tive um comentário da colega de Araraquara que lá funciona muito bem. Então, a gente tem que avaliar. Onde funciona bem, a gente não pode mexer o que está funcionando, né? Então, aquilo não, o que não está quebrado, não conserte. O CIVEI, né, que é a solicitação de PVA por ICMS, é feito de forma eletrônica, tem outros itens que não estão aí, regime especial, também feito de forma eletrônica, crédito acumulado, enfim. O CIPET, que é o mais conhecido, que tem 150 serviços disponíveis no CIPET hoje, você consegue protocolar, isso é feito uma triagem, já gera um expediente e já começa o trabalho da retaguarda, que é onde que vai sair o resultado do trabalho feito da necessidade do contribuinte. E o SEI? O SEI é um sistema de expedientes, né, mais amplo que isso, que foi instituído pelo governo estadual, no âmbito de todo o estado de São Paulo, em que você consegue fazer o acompanhamento de protocolo que foi feito através de uma interligação entre CIPET e SEI, você consegue acompanhar. Esse protocolo, é claro que há exceções, por exemplo, sigilo fiscal, alguns expedientes que são restritos, mas tirando isso de forma geral, você consegue acompanhar o trâmite. Falando um pouco dessa linha virtual, temos um projeto Base Única de Conhecimento, que é você ter um FAQ unificado. Então, hoje, o que acontece? Entra no site da Secretaria da Fazenda, você tem muitos caminhos, né? Então, a ideia é você simplificar o caminho. A gente chama algumas vezes de perguntão, né? Um nome que foi dado internamente lá, em que o usuário consegue entrar lá e falar, olha, eu quero fazer isso. E ele consegue, dali, daquela linha, puxar tudo o que ele precisa saber e como que ele precisa fazer. Então, esse projeto Base Única de Conhecimento, ele vai estar sendo feito no portal, tá? Ali tem uma tela de teste que a gente está fazendo, que o Marcelo Corrêa printou aqui para trazer para a apresentação. É o primeiro contato, é aquilo, onde que eu vou conseguir a resposta para a dúvida que eu preciso, onde que eu vou conseguir saber como que eu peço determinado serviço. O projeto Se Fale, esse acredito que no segundo semestre ele já vai estar entregue, é um novo Fale Conosco. O Fale Conosco atual, ele é um sistema de desenvolvimento interno que tem algumas dificuldades, tanto na transferência quanto a falta de autenticação e às vezes o fechamento do Fale Conosco, que não nos atende mais da maneira que a gente quer usar o Fale Conosco. Disso foi originado no ano passado um projeto que chama-se Fale, que é substituir a ferramenta do Fale Conosco atual por uma ferramenta mais moderna. Essa ferramenta mais moderna, ela já vai permitir, por exemplo, exigir autenticação. Então, você consegue, você sabe com quem você está tratando, como se fosse um chamado. Ele permite réplica e tréplica. Porque hoje o Fale Conosco, você abre, ele é fechado, e às vezes o contribuinte fala, olha, não resolveu o meu problema. Então, ele permitir que você tenha uma réplica, que a dúvida continua, vai facilitar esse contato.
Tá? Escalabilidade, mudança de nível, é o mesmo chamado, a gente conseguir subir aquilo que eu falei do contato com o fiscal, a gente conseguir que é uma determinada dúvida que, às vezes, o primeiro e o segundo não vai resolver, vai ter que parar lá na supervisão de PVA ou na supervisão de TCMD, e ali que vai ter que ser resolvido. E com essa mudança de nível a gente consegue. E gerenciar. Gerenciar tempo de entrega, gerenciar resposta, gerenciar feedback do usuário. Então, um sistema novo, tá? Acredito que a previsão, né? Se o Marcelo Corrêa não me enrolar mais, né? Estou brincando. Que a gente consegue, no segundo semestre, implantar esse novo sistema de fale conosco. Você faz otimiza, é o eixo da retaguarda. É aquilo, o contribuinte conseguiu a agenda, conseguiu saber como pede, conseguiu fazer o protocolo, e agora cabe à fazenda deferir, indeferir o processo. O que a gente precisa para acelerar a retaguarda? A gente precisa padronizar procedimentos. Às vezes é aquilo, 18 regionais, 18 delegacias, a gente tem um procedimento, às vezes, diferente em determinada área. Então, padronizar o procedimento e tentar verificar as melhores práticas em cada regional para ter uma boa prática para ser feita. Se a gente consegue isso, a gente facilita e diminui os tempos de entrega para o contribuinte. Simplificar fluxo de processo. Às vezes a gente tem alguns processos complicados. Passa por um posto, vai para o gabinete, vai para uma supervisão, volta para uma consultoria, vai para um... Simplificar. Verificar como que a gente consegue passar pelo menor número de etapas e menor número de idas e vindas possíveis para entregar o resultado final para o contribuinte. Esse é um objetivo dessa linha que a gente colocou de otimizar os processos. Indicadores de gestão é aquilo, medir, que é medir o que a gente faz, medir quanto tempo demora, qual a produtividade, vai auxiliar muito na simplificação dos nossos processos e identificar gargalos, e suporte aos postos fiscais, né? O posto fiscal, a gente vai criar um novo organograma de suporte, de dar uma presença mais forte da sede junto ao posto fiscal, tanto lá numa cidade menor, do posto fiscal de delegacia grande, Campinas, para a gente conseguir sentir bem a dor do posto fiscal. O Marcelo foi chefe de posto fiscal, ele sabe, às vezes, da necessidade que ele precisa de uma orientação mais centralizada do prédio, né? Que o pessoal internamente chama do pessoal do prédio. Então, hoje eu sou pessoal do prédio, ele é pessoal do prédio. E isso a gente trabalhar muito nesse suporte aos postos fiscais. Nessa linha, eu vou falar um pouco aqui do atendimento do fluxo de esclarecimento de dúvidas. Eu acho que esse slide tinha que estar anterior, mas tudo bem. Então, qual que é o caminho, né? O caminho, o contribuinte está lá, e ele vai no portal. Se ele resolveu no portal, ele está feliz. Se ele não resolveu no portal, ele vai ter um atendimento humano através da URA. Ele não conseguiu resolver através do atendimento humano, ele tem um Fale Conosco escalável no sistema novo. Ele não conseguiu resolver até o Fale Conosco, ele vai para o atendimento. Ali está atendimento online, mas eu colocaria o atendimento só, tá? Isso acho que faltou a gente tirar na apresentação. O atendimento, que é o TEF e o fiscal, se for o caso de ser um atendimento fiscal. Ok, se ele não resolveu, aí ele vai para a ouvidoria. Ali você colocou CT, consultoria. É que dependendo da dúvida, o que acontece? Se existe uma dúvida sobre a interpretação da legislação, nem o TEF, nem o fiscal podem esclarecer aquela dúvida com valor formal. Ou seja, a orientação que o TEF e o fiscal vão passar no posto fiscal, se é sobre interpretação legal, se algo não é uma coisa clara, ela não tem valor formal. Existe necessidade de se recorrer à consultoria tributária para que aquilo vincule a Secretaria da Fazenda. Senão, uma opinião simplesmente não vai ser vinculativa. Então, se ele quiser, eu quero ter certeza, coloque por escrito que eu me enquadro no KNAI X ou no KNAI Y. Se não foi feita uma consultoria tributária, a opinião do fiscal, mesmo sendo fiscal, é uma mera opinião, que não vincula a secretaria. Então, em determinados casos que são zona cinza de interpretação, existe a necessidade de uma consultoria tributária. É isso. Então, assim, é aquilo, é que abrir uma consulta é abrir um novo processo de retaguarda. Né? A consultoria está em outra coordenadoria, mas ela tem essa função de dirimir dúvidas, realmente, entre os contribuintes. E o outro caminho, unidade física. É claro, às vezes eu estou com uma empresa suspensa, eu não vou entrar no portal, ligar no Fale, mandar um Fale Conosco, ou entrar com uma URA, eu vou direto no posto fiscal. Então aí a gente vai para o atendimento direto, porque eu preciso restabelecer meu negócio. Vai para o atendimento e ali ser resolvido, ser tratado. Caso de suspensão, caso de dificuldade de emissão e nota. A gente entende a urgência, não é todo caso que você vai ter que passar por, que você passa por tentar tirar a dúvida fora do presencial. Tem casos que realmente precisa ir
para o presencial, para o posto fiscal, até contatar a gente na DGES, a gente sabe disso, né? Problema da nota fiscal eletrônica, vai abrir o Fale Conosco, problema geral, a gente precisa voltar e restabelecer e ter o nosso contato aí, a gente também tem essa abertura. Pode complementar. Bom, só falando um pouquinho sobre o novo Fale Conosco, o Cifale, ele pretende ser uma revolução que a gente vai implantar daqui a alguns meses. Eu sou muito mais otimista, né? Eu falo 2 meses, o Marcel já fala o semestre que vem, porque ele é mais realista com as dificuldades que a gente tem de implantação de sistemas, que envolvem, enfim, acontece um monte de variáveis no meio do caminho que a gente não consegue prever. Mas qual que é a lógica do novo Fale Conosco? Ela servir realmente como um canal gerenciável, que é uma dificuldade que hoje a gente não tem. Então, hoje nós temos muitos atendimentos nos postos fiscais que poderiam ser resolvidos via Fale Conosco. E por que as pessoas vão no posto fiscal e não fazem um Fale Conosco? Em parte, Luiz, por causa da dificuldade que algumas pessoas têm. Mas em boa parte, porque ela manda um Fale Conosco hoje e ela espera ser respondida amanhã. Se amanhã ela não for respondida, ela vai no posto. Então, como o Fale Conosco muitas vezes demora 3, 4, 5, uma semana, 3 dias, 4 dias, ou uma semana ou mais para ser respondido, ela vai falar, poxa, o pessoal não me respondeu, vou no Fale Conosco, vou no posto fiscal propriamente para ter uma solução. Então, o que nós pretendemos nesse novo sistema de Fale Conosco? Nós temos prazos definidos por tipo de dúvida, que nem quando você faz num postinho 24 horas lá, poxa, se você chegou infartado com um problema qualquer, você tem que ser atendido de imediato. Se você chegou com um problema mais sério, mas não tão grave assim, você tem que ser atendido em 4 horas. Se você chegou simplesmente para verificar um probleminha que deu aqui na tua pele, você pode ir para um ambulatório, para outro dia, assim por diante. A mesma coisa acontece no Fale Conosco. Nós vamos ter esse controle de escalabilidade. Tem coisas que têm respondidas e resolvidas no dia. Tem outras que têm respondidas em 2 dias e assim, ou em 3 dias, alguma coisa assim. E aí, o que muda também no Fale Conosco? É a questão de escalabilidade. Hoje, quem define se que aquela dúvida foi respondida ou não é o fiscal que responde. Então, ele dá ok e encerra o chamado. Se você não estiver satisfeito, você tem que começar um novo chamado que parte a partir do zero. No novo Fale Conosco não é assim. Quem disse aquela dúvida essa resposta foi satisfatória ou não é o contribuinte. Se ele disser essa resposta não foi satisfatória, aquilo permanece em aberto e volta para o fiscal responder. Se continua passado um certo número de dias, aquilo continua não sendo satisfatório, ele vai escalar para um nível superior, que vai verificar uma espécie de uma supervisão, que vai verificar o que pode fazer no caso. É claro que em determinadas situações, o contribuinte nunca vai ficar satisfeito, porque ele quer uma resposta que, infelizmente, a legislação não lhe permite. Ele quer que a gente diga, você não precisa pagar esse imposto, e ele tem que pagar aquele imposto. Aí é uma dúvida que ele vai reclamar na Assembleia Legislativa, não tem muito que a gente possa fazer. Mas em termos administrativos, a gente vai escalar até o ponto que resolver. Então, com isso, com o novo Fale Conosco, a gente pretende diminuir ainda mais a necessidade de atendimento presencial. Obrigado, Marcelo. Desculpa, estou meio assim, mas gosto de debate, né? Como é que você decide a prioridade do caso? Bom, você falou assim, deu exemplo de saúde. Você chega com dor de cabeça, você vai no pronto-socorro, tal, chega infartado, tal. E qual é a prioridade, então, do Cefaz de identificar a prioridade do cliente? Bom, nós vamos fazer isso aí. Um pouco tem feeling também, mas em termos de entrada, por tipo de serviço. Então, é meio que autodiagnóstico, vamos chamar assim, tá? Então, se ele pedir uma empresa suspensa, é prioridade máxima. Isso aí não tem discussão. Então, tem alguns serviços que eles causam realmente um prejuízo significativo ao contribuinte, empresa suspensa, emissão de CND, emissão de certidão negativa de débito, que eu tenho que participar de uma licitação, são alguns... Oi? Emissão de nota fiscal parada. Emissão de nota fiscal parada. Enfim, essas coisas são meio óbvias, né? Que existem necessidade. E aí, gente, só aproveitando o teu gancho, nós estamos fazendo algumas melhorias de retaguarda no eixo que o Marcel citou de otimização, que vão ser muito importantes, por exemplo, o CND. Tá? Às vezes você não consegue emitir uma CND porque tem uma retificação de guia, uma guia que o contador pagou no código 40 e era para ser no código 50, e isso está travando a emissão de CND. A gente já melhorou de um ano para cá violentamente isso. Mais de 50% das retificações estão sendo automáticas, estão sendo de ofícios. Ou seja, quando o erro é óbvio,
que a pessoa pagou no código em outubro e era para pagar em novembro, e o sistema percebe que tem duplicidade de pagamento em outubro e está faltando em novembro, quando existe obviedade, ele está corrigindo automaticamente. E daqui a alguns meses, usar também a prudência do Marcel no segundo semestre, tá? A gente deve estar mexendo em 90% dos casos residuais para o cliente fazer um autoatendimento. Ou seja, ele entra e corrige. Eu não preciso chegar para um fiscal e falar, ó, tá aqui errado aqui, tal, tal. Se estiver sobrando num lugar e faltando no outro, e o sistema não conseguiu automaticamente identificar e corrigir de ofício, o próprio contribuinte pode entrar na tela e fazer a correção. Então, são coisas desse tipo que a gente pretende melhorar. E aí que a gente precisa do apoio das entidades, identificar exatamente quais são os gargalos. Os gargalos de urgência. Os gargalos que seriam de menor urgência, a gente tem outros caminhos, mas os gargalos de urgência, não. A gente precisa resolver no dia ou no dia subsequente. Se a gente não consegue resolver por algumas coisas, questões internas, a gente deixa para o contribuinte, ele mesmo, porque esse caso de retificação é um bom exemplo, ele mesmo fazer a resolução. Como a gente está aqui na sessão comercial, Bom, continuando. Eu vou dar um exemplo aqui de trabalho feito na retaguarda. Eu até trouxe esse exemplo porque foi debate lá no Codecon. Opa, voltou aqui, eu aperto 2 vezes, eu acho. Na área de regimes especiais, né? Que quando eu era adjunto, eu cuidava bastante desta área. E foi até ponto de debate, a gente apresentou lá no Codecon algumas propostas, melhorias, isso lá em 2023, ali no meio, lá onde estava aquele gráfico estava lá em cima. E com as medidas que a gente tomou na retaguarda, a gente diminuiu muito o estoque, muito. Então, você vê que os pedidos que a gente demorava muito, tinha um estoque muito grande ali de pedidos de concessão, prorrogação de regimes, foram várias ações, tá? Foram tomadas e eu trouxe porque eu lembro que eu tive um bom debate com o Humberto sobre esse assunto, eu gostaria de mostrar para ele. E que a gente conseguiu, sim, melhorar muito os prazos da retaguarda. É claro que eu queria que aquela linha azul ali fosse 0, a gente ainda não consegue isso, mas a gente já melhorou bastante. Nesse exemplo, tem muita coisa para melhorar, tá? Muita coisa, e o trabalho é replicar isso, conseguir melhorar também em outros setores, em outras áreas de retaguarda da Cefaz. Exemplo de melhoria com simples revisão de procedimentos, tá? Aqui não é um procedimento de retaguarda, mas é um exemplo que a gente fez trabalhando junto com o Detran, saiu até notícia no jornal, sobre o pedido de restituição de taxa. Sei que não é o objeto aqui da associação comercial, mas é um bom exemplo. Explicar como é que funcionava a restituição de taxa antigamente. O contribuinte ele pedia uma restituição, ele ia no Poupa Tempo, mas para isso ele precisava ir no Detran e pegar um papel para falar o seguinte, que o Detran falasse que aquela taxa não foi utilizada. Então ele tinha que ir no Detran e tinha que ir na Cefaz, ele tinha que ir em 2 lugares. Então ele era muito burocrático isso, né? Ele precisava pegar uma cartinha do Detran para falar que não foi usada para trazer. O que a gente fez? Em acordo com o Detran, ele pede diretamente à secretaria. A secretaria pega o processo, gera, passa pelo Detran, o Detran verifica se isso foi usado ou não, devolve para a secretaria, e aí a gente continua o processo da instituição. O que aconteceu? A gente gerou demanda, né? Porque o pedido de instituição mais que do grupo, porque ficou mais fácil para o contribuinte. Mas a gente não pode impedir de melhorar um processo porque vai ficar mais fácil e a gente vai ter mais trabalho, não, é a nossa função. Então, isso foi uma medida que facilita muito o pedido de restituição de taxas. Agora a gente tem uma missão, automatizar o pagamento da restituição de taxas para que ela não demore. Ele conseguiu pedir, ok, antes ele tinha dificuldade para pedir, agora ele consegue pedir, eu tenho que fazer entregar mais rápido, que aí é um próximo projeto que já está em andamento, que é automatizar a restituição de taxas, tá? Relacionamentos. Na gestão da nova gestão da Cefis e a minha gestão da Digesa, a gente dá muito valor aos relacionamentos, tá? Então, a gente tem muitos stakeholders envolvidos, as associações, o Codecon, a RFB, Detran, Jusesp, Prodesp, a imprensa, enfim. Posso citar exemplos aqui, tá? O Antônio Carlos, a gente construiu um relacionamento aí desde 2022 com a Sescom, com o Sindiconte, com a FREPEM, em que a gente
debate alguns temas, eles fazem algumas propostas, a gente pondera algumas outras soluções e faz alguns encontros a cada 3 meses. Às vezes a gente faz algum encontro virtual rápido e discute ações que impactam a vida dos contadores. O Codecom, eu sou representante do Codecom, então vou lá, tenho um relacionamento também com a FEComércio, com o próprio Humberto, estou vindo aqui na Associação Comercial, Fiesp, a Fiesp, mais uma área ali que envolve muito substituição tributária, que não é muita área aqui da Associação Comercial, mas assim, realmente a substituição tributária, a gente tem que ter um relacionamento com a Fiesp, a eliminação da GIA, que é um projeto que envolve muita gente, várias palestras foram dadas, muitas agradeço também ao SESCOM que intermediou, enfim, a gente valoriza esse relacionamento, tá? Isso é a nossa gestão. Tanto com foco com o público externo, quanto com foco com o público interno. Lives, reuniões periódicas, isso a gente não divulga aqui porque é do público interno, tá? Mas eu vou dar um exemplo recente até, que a gente fez anteontem, se não me engano. Acho que não foi. Às vezes, como está a distância aqui. Só, rapaz, pode apertar. Aí. Esses aqui são 2 exemplos, tá? Aquele vídeo palestra sobre eliminação da GIA para empresas de software, foi um exemplo que aconteceu, então houve essa participação da Cefaz. Uma live sobre TCMD pelo Teams, realizada ao público interno que faz o atendimento. Porque o atendimento do TCMD é complicado, então a gente pegou quem entende do TCMD de serviço, colocou todos os nossos atendentes ali numa live e falou, olha, vocês vão atender TCMD contribuinte, vocês têm que agir assim, assim, caso assim. Teve, acho que 200, né? 200 pessoas de pico do atendimento, com um resultado muito bom. E é isso, treinar a nossa linha de frente para atender bem o contribuinte. Isso aconteceu para o DCMD, mas pode acontecer com o Simples Nacional, sua próxima, pode acontecer por uma questão de cadastro. Então, abre uma gama de treinamento interno das pessoas que vão atender o contribuinte e também externo. A gente está falando de eliminação da GIA, eu estou falando hoje aqui de atendimento, a gente pode falar de outros assuntos. Falei de regimes especiais no Codecom, está sempre aberto a essas discussões e essas orientações, assim, e a troca de ideias com as associações e os contribuintes. Bom, então era isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Segue o meu contato ali, o contato do Marcelo Correia. O e-mail é o mesmo dos dois, tá? Para quem tiver alguma dúvida, tiver alguma questão, os dois têm acesso a esse e-mail. E muito obrigado pela oportunidade. Marcelo, queria parabenizar o Marcelo, essa é uma aula, né? Foi uma aula de explanação e que você faz e realmente encurta todo esse caminho, né? A gente vê que tem duas entidades que podem se juntar e encurtar esse caminho. Parabéns pela sua explanação, foi muito bom. Vou cumprimentar o Luiz Alberto, que está coordenando aí. Obrigado, viu? Obrigado. Aproveitando, Ortiz, olha, ele falou de parceria. Cadê? A associação não tem a parceria do PAF? Tem. Falar com o presidente. Ele não citou a associação, temos a parceria já, não? Então, do PAF, a gente está tentando desburocratizar até para conseguir celebrar mais PAFs, tá? Então, eu tenho estudo, tenho a vontade. Acho que a associação comercial a gente não tem ainda, né? Mas a gente pretende... Nós não temos a parceria formal, nós estamos tentando desburocratizar, porque hoje, o que acontece, gente? Para você fazer uma parceria do PAF, você precisa da autorização da assinatura do secretário. E é um processo bastante burocrático, o secretário está 100% envolvido na reforma tributária, nem nós aqui internamente, o Marcel, que é diretor, para conseguir uma agenda por um secretário, tem que está difícil tremendamente, né? Está extremamente difícil conseguir agenda, porque ele está com a reforma tributária totalmente. Então, a gente está tentando desburocratizar e diminuir a alçada para isso, tá? Se a gente conseguir fazer isso, facilita tremendamente. Mas já podemos começar desde hoje, a preparar a minuta desse convênio, desse acordo, na verdade não é um convênio, desse acordo. E o que basicamente é o PAF? É permitir que alguém dentro da associação comercial tenha um canal vermelho com a Cefaz. Então, a gente vai dar o treinamento para o pessoal, vocês dão o subtreinamento, a subrecepção, e a gente tem um canal vermelho quando tiver esclarecimento de dúvidas para facilitar esse fluxo de dúvidas, tá? É bom para ambos os lados, facilita para
para todos os lados envolvidos nisso. Tá? É algo que a gente podemos começar a pensar desde já. Ortiz, você está encarregado de falar com o presidente para fazer essa parceria, hein? Certo? Marcel, uma beleza de palestra, entendeu? Você já esperava isso de você, do Cefaz. Eu te falei, eu sou fã do Cefaz pela tecnologia, pela facilidade de usar. Até o CIPET, você falou do CIPET, né? De vários... Muito bacana. Eu acho que está melhorando, cada vez vai melhorar mais. Vocês estão de parabéns, tá? Agora eu vou abrir o pessoal, perguntas, algum comentário. Eu gostaria do Antônio Carlos fizesse um comentário, por gentileza. Obrigado, senhor Luiz. Opa, o som é alto aqui, tem que botar um pouquinho mais longe. Agradecer pela oportunidade de participação. Eu queria, mais do que fazer uma pergunta, deixar aqui o nosso depoimento em relação ao que o Marcel comentou. Desde 2022, nós temos um grupo de trabalho formado por todas as entidades de contabilidade, SESCOM, Sindiconte, CRC, APGESP, IBRACON. Nós formamos uma comissão de trabalho e com o objetivo de buscar junto à Secretaria da Fazenda um canal de diálogo para a melhoria do ambiente empreendedor, para desburocratização. Montamos, junto dessa turma toda de entidades, fazer algumas reuniões periódicas e montar uma lista de assuntos que a gente entendia que seriam interessantes debater com a Cefaz, porque os contadores, na prática, são quem operacionalizam essa burocracia entre contribuinte e poder público, né? Porque acaba que o próprio contador é quem tem que fazer esse trabalho né, de relacionamento entre o contribuinte e o poder público. E sugerimos à Secretaria da Fazenda montar esse grupo de trabalho e fomos muito bem recebidos, muitíssimo bem recebidos, e fazemos essa reunião. Aí disso surgiu a ideia de ter um grupo de trabalho permanente. O Marcel coordena pelo lado da Secretaria da Fazenda esse grupo de trabalho. Esse trabalho de eliminação da GIA, né, eliminação parcial, já foi um fruto disso, e porque eles receberam muito bem a ideia, né? A gente tinha uma perspectiva de eliminação da GIA muito distante, para 2025, se eu não me engano, mas isso a gente está falando lá de 2022, mas em função da disponibilidade deles de trabalhar com isso e de conseguir fazer com que isso se encurtasse, a gente conseguiu já trazer isso para muito antes. Eles conseguiram, né? Obviamente. E tem muitos outros temas que a gente vem discutindo e debatendo. Obviamente, a nossa lista de pedidos é muito maior do que eles podem conseguir, mas isso a gente também entende, como o Marcelo falou, né? Tem muita coisa que não depende deles, depende de questões legislativas também, e aí por isso é importante também a participação da FREPEM, que é a Frente do Empreendedorismo, porque a gente também vai, através da FREPEM, junto aos deputados estaduais, também buscar algum tipo de alteração legislativa que possa, de fato, melhorar o ambiente empreendedor. Mas o que eu quero deixar aqui como depoimento é a alta disponibilidade que a Secretaria da Fazenda tem em nos atender e a maneira como ele se dispõe a dialogar com a gente e fazer isso de uma maneira muito parceira, né? A Secretaria da Fazenda tem sido extremamente parceira dos profissionais de contabilidade na tentativa de melhorar o ambiente empreendedor em São Paulo. Então, quero agradecer muito ao Marcel e ao Marcelo por essa disponibilidade e por essa ajuda que eles têm dado a todos os contribuintes de São Paulo. Obrigado. Obrigado pelas palavras. Obrigado. Agora vamos, como eu falei, de tecnologia. A Valdete, que está online com a gente, gostaria de fazer uma pergunta. Por favor, Valdete. Bom dia a todos. É uma satisfação para mim estar nessa reunião com meu amigo Marcel, meu conterrâneo Marcelo. Eu acho, Marcelo, que a gente já esteve em alguma outra reunião para falar sobre esse mesmo assunto. E eu, que sou de Ribeirão Preto, nasci em Ribeirão Preto, fico muito contente assim, que um conterrâneo meu se posiciona tão bem e demonstra aí um empenho enorme em lista. Eu, que sou vice-presidente do CODECOM,
quero testemunhar aqui que esse assunto foi muito debatido, né, Marcelo? Lá nas reuniões do CODECOM, e eu atesto aqui que a evolução e o desenvolvimento desse assunto é espetacular. Acho até, Marcelo, que nós temos que fazer uma reunião lá no CODECOM para vocês mostrarem o quanto vocês avançaram, o quanto vocês aperfeiçoaram e ainda tem aí a expectativa de que vai melhorar muito mais. Esse assunto, para todos que estão participando da reunião, é um assunto que pegou muito forte nas reuniões do CODECOM. Era uma reclamação dos contribuintes, era uma solicitação do CODECOM, e acho que depois que o Marcel entrou nessa função, a coisa realmente melhorou muito. Eu vejo aí um esforço enorme de vocês dois, parabéns, e conte sempre com a gente para aquilo que for necessário para vocês conseguirem o objetivo de aperfeiçoamento cada vez maior nessa comunicação entre o fisco e o contribuinte. Eu também só quero dar uma informação que essa parceria entre a Associação Comercial e a Cefaz, nesse atendimento do PAF, essa solicitação já foi solicitada, eu estava na reunião junto com o doutor Humberto, na Secretaria da Fazenda. Eu acho que a coisa está como vocês comunicaram, está dependendo só do secretário da Fazenda aceitar, mas esse pedido já foi formalizado aí em nome desse nosso Conselho de Orientação e Serviço, do COS. Então, por hoje, eu não quero nem fazer pergunta, eu estou muito satisfeita, parabenizo aos dois pelo empenho, pelo profissionalismo e por compreender as angústias do contribuinte. E acho que, através do CODECOM, Associação Comercial, as outras entidades empresariais, nós estamos fazendo o papel correto, que é esse mesmo, de aproximar o fisco dos contribuintes paulistas naquilo que realmente é possível para melhor confortar essa relação. Muito obrigada e parabéns mais uma vez a vocês. Oi, Valdete. Primeiro é um prazer saber que você é da mesma região que eu lá. E a gente está aberto quando você quiser tomar um chopp. Tá? Todos vocês aqui, tá? Quando vocês quiserem tomar um chopp, a gente está disponível lá, tá? Era a terra do café, hoje a terra do chopps. Na verdade, a gente acabou ficando com a fama, mas hoje nós não temos as cervejarias lá em Ribeirão Preto mesmo, né? Não estão mais em Ribeirão Preto. E, aliás, o dia que eu tiver mais tempo, eu vou contar a historinha que é uma lenda, porque que ficou a história do melhor chopp do Brasil. É uma lenda, mas a gente conta num almoço juntos aí. Sobre essa questão de formalização, a gente vai ter que fazer alguma coisa formal mesmo. Essa reunião que você falou, se eu não me engano, foi feita entre o Humberto e o Paulo, questão de uns 10 meses atrás. Mas a gente tem que fazer um retiro formal. Na época, eu não participei dessa reunião, mas eu fiquei sabendo, a gente falou o seguinte, vamos tentar formalizar, mas isso não teve um andamento formal, isso a gente pode fazer rapidamente, né? E dar andamento, que nós temos todo o interesse em fazer isso conjuntamente, não tem dificuldade nenhuma. Tá. A questão que você tinha feito uma outra observação para eu tocar, não me lembro agora. Não. Tá. Bom, então, quanto à questão das parcerias, nós temos todo o interesse, então, em fazer isso funcionar. Tá? Estamos dispostos e vamos tocar essa questão do PAF para frente. Tá? Vamos tocar a questão do PAF para a gente, que ela é boa para todos os lados, com certeza. Bom, queria agradecer as palavras da Valdete, né? Eu lembro que daquela reunião que a gente discutiu no CODECOM, ela estava do meu lado aqui, ela me deu bastante apoio, falou, deixa o rapaz trabalhar um pouco, que a gente vai conseguir evoluir, e pelo menos na área de regimes a gente conseguiu evoluir bastante, obrigado. Quanto a Ribeirão Preto, eu até brinco, assim, que eu fico isolado, porque é o diretor adjunto de Ribeirão Preto, o assistente fiscal-chefe do atendimento é de Ribeirão Preto, e quem cuida dos sistemas de atendimento é de Ribeirão Preto, né? Virou um polo do atendimento ali, pelo menos tem uma boa sinergia entre os colegas, né? Isso foi uma grande evolução na Cefaz, que a gente consegue trazer talentos do interior para trabalhar aqui na gestão.
o teletrabalho e você pode também trabalhar em outras cidades prestando serviço aqui para a sede, isso foi uma grande evolução na gestão da Secretaria da Fazenda. No mais, estamos abertos para fazer essa apresentação aqui no Codecon, quando for oportuno, e outras também, de outros temas que tratamos lá dentro da diretoria. O Marcelo ficou sabendo que ia fazer frio em São Paulo, agora sábado e domingo, e veio para cá, viu? Falou, chega nos meus 40 graus lá em Ribeirão, vou para São Paulo pegar um pouquinho de frio. O André está pedindo a palavra, por favor, André. Bom dia. Eu, primeiramente, gostaria de congratular, parabenizar a Associação Comercial por mais um excelente momento de troca de ideias, parabenizar o meu amigo Alexandre, o senhor Luiz, e também agradecer todo o conhecimento que os nossos palestrantes nos trouxeram, né? Pelo teor do que eu vi dessa palestra, percebi alguma coisa de inteligência artificial, não sei se eu estou enganado, né? E se há esse início da utilização dessa ferramenta, né? Até quanto isso pode chegar? O que eu vi assim, né? Existe um tipo de atendimento que ele jamais padronizado, como também existe um tipo de atendimento, nos casos mais sérios, onde o fiscal, o técnico vai estar presente, né? Minha dúvida é essa, quer dizer, eu percebi uma fumaçazinha aí de uso de inteligência artificial e até quanto e quando isso pode chegar? A gente tem uma ideia, não chega a ser até inteligência artificial, é algo um pouco menos ousado, que é o chatbot, né? O chatbot ele já existe em alguns, até no próprio Poupa Tempo já tem. Então, tem um projeto de colocar chatbot na secretaria. A gente não começou ele ainda porque tem outras questões, tem outros projetos que estão em andamento, o próprio Fale Conosco, mas é uma tendência você conseguir pelo próprio WhatsApp hoje, praticamente quase todo serviço que eu tento, seja na minha assinatura do jornal, no Detran ou em outros lugares, eu entro no WhatsApp e vou, enquanto eu estou trabalhando pelo WhatsApp Web, consigo ter um atendimento, um serviço. Então, isso é um projeto. Quando falar de inteligência artificial, tem um outro âmbito aí, que ele pode ser utilizado para um monte de coisa, né? Na área do atendimento, a gente está pensando muito no curto prazo. Eu gosto de falar sempre de coisas que estão no curto prazo, até para não criar uma expectativa muito grande. Então, o chatbot, a gente tem uma ideia assim, de implantar assim que possível. Deixa eu complementar. Vamos lá. O que nós estamos fazendo quando o projeto falou uma coisa assim de curto prazo para o segundo semestre aqui, que o Marcel falou, uma base única de conhecimento, que é uma espécie de perguntão. Tá? Para quem já usa imposto de renda, a Receita Federal tem mais ou menos isso, né? Quando você entra para fazer imposto de renda, você tem um perguntão. Isso que nós estamos fazendo dentro do portal e dentro da carta de serviços, enfim, para padronizar as informações, porque nós, como temos uma quantidade enorme de itens, coisa de talvez de 5 a 10 mil perguntas diferentes, nós não temos algumas vezes sincronização entre as várias bases, ou seja, você atualiza a legislação, no lugar está falando que é X, no outro lugar, então a gente está querendo resolver isso, tá? E aí, o que vai funcionar? Isso já para o segundo semestre. Você começa a fazer perguntas e ele fala, você quer saber isso? Aí mostra que determinados, não, você quer saber mais disso, etc. Então, você vai numa linha meio de inteligência, no sentido que ele vai te encaminhando para a resposta correta. Isso é inteligência artificial? Não. Qual que é a diferença desse caminho estruturado para a inteligência artificial? A inteligência artificial ela se justifica quando a máquina aprende. Ou seja, conforme as características do contribuinte, ele vai, então quando ele quis dizer carro, na verdade ele quis dizer veículo. Então a próxima vez que ele perguntar carro, eu já sei que significa veículo. Esse aprendizado ainda não está sendo colocado. Isso ainda é um projeto, está sendo estudo sim pela DTI, pelo Departamento de Tecnologia de Informação nosso, está em estudo, mas não é uma coisa para esse ano. E aí nós temos que olhar, André, com Grano Salles, porque nós temos algumas dificuldades, inclusive jurídicas, em implantar inteligência artificial. Porque o que vai acontecer? Se a pessoa faz uma determinada pergunta do tipo, quando vence a minha GIA? E o sistema responde afirmativamente, tua GIA vence no dia 20, e ele paga lá no dia 20, e depois vai um fiscal fala, não, no teu caso específico, não é dia 20, é dia 15, e eu tenho um problema de multa,
Ele vai se defender na resposta com uma resposta da Secretaria, tá aqui, ó, o robô disse que vencia dia 20, tá? Então, tem alguns cuidados jurídicos que a gente tem que implantar em inteligência artificial. Então, num primeiro momento, a gente está indo nessa linha de estruturação. Você começa a fazer pergunta e ele vai te refinando até chegando na periférica, e no segundo semestre a gente deve ter. Não é inteligência artificial porque ele não aprende. O aprendizado é manual, quer dizer, alguém por trás vai olhar lá aquele conjunto de perguntas frequentes, vai falar, poxa, eu tenho que colocar isso como palavra-chave, mas aí é uma intervenção humana. Tá? Então, a gente está um pouquinho ainda distante de inteligência artificial. E existe um outro ponto de inteligência artificial, que é na fiscalização do contribuinte também, né? Para você diagnosticar dentro desse bilhões de notas eletrônicas emitidas, indícios de fraudes, de concorrência desleal, de coisas desse tipo. Isso com certeza vai acontecer, e na reforma tributária mais ainda, porque nós estamos pensando aqui na reforma tributária, gente, em termos de fiscalização, nós começamos a unificar os tributos. Então, nós devemos ter muita coisa que a fiscalização também é unificada. E aí você tem toda uma troca de base de conhecimento que vai nos impactar fortemente nos próximos anos. Eu estou aqui precisando a presença do Paulo, o superintendente da Distrital, Paulo. Ele falou aqui o nome de Paulo, então estou lembrando de você. Gostaria de um comentário seu, por favor, Paulo. Bem, eu já cheguei, quando eu cheguei já havia começado e referente ao tema e tudo que foi apresentado foi excelente, porque tudo que vem para ajudar no contribuinte, que eu vejo que os contadores cada vez mais ficam descabelados. São os que sofrem ali, né? Porque o cliente sempre faz aquelas lambanças todas lá e ele é o fazedor de milagres depois, né? E quanto mais a secretaria puder fazer para estar os apoiando, né? Isso ajuda muito. Então, parabéns pela a palestra, parabéns pelo o que vem pela frente. É isso, a gente precisa desburocratizar a máquina. Vou fazer uma observação. Em 2018, eu acho que foi instituído nos conformes, né, Marcelo? 2018, tá. Houve uma guinada de rumo na Secretaria da Fazenda a partir de 2018. O que aconteceu em 2018? Foi instituído uma visão que o objetivo da Secretaria da Fazenda não é multar o contribuinte, sim promover a conformidade tributária. Tá? Porque o que acontece? Geralmente, mesmo nós que trabalhamos internamente, a gente faz algumas visitas a contribuinte e tem duas mentiras que a gente está acostumado a ver, mas são comuns, né? A primeira mentira é quando o fiscal chega para o contribuinte e dá a mão para o contribuinte e ele fala, eu falo para o contribuinte, eu estou aqui para te ajudar. E a segunda é quando o contribuinte responde, seja muito bem-vindo. Né? E a gente está querendo desmistificar isso. Realmente, qual que é o objetivo da Secretaria da Fazenda? É arrecadar? Claro que é uma função arrecadar nossa, tal. Mas a função maior da Secretaria da Fazenda é promover a economia do Estado. Porque eu não vou conseguir arrecadar se o Estado tiver uma economia travada por questões burocráticas, se não for um ambiente de negócios. Então, o próprio secretário nosso fala que nossa visão maior é transformar o Estado de São Paulo num ambiente de negócios propício ao empreendedorismo. E, para isso, a gente tem que tirar todas as amarras. Claro que a gente não pode abrir mão da arrecadação, porque senão o Estado não sobrevive. Mas essa arrecadação tem que se dar num ambiente de negócios o mínimo burocrático possível e o mais justo possível, de tal forma que o objetivo maior da tributação e da fiscalização seja impedir a concorrência desleal. Porque se a gente não fiscalizar nada, gente, o que vai acontecer? As empresas que trabalham certinho não vão sobreviver no mercado com concorrentes desleais. Então, desde 2018, o objetivo da Secretaria da Fazenda é promover a conformidade tributária, ou seja, transformar realmente a Secretaria num parceiro do empreendedorismo, combatendo a concorrência desleal por causa da não tributação, aí, da sonegação de impostos. Tá? Então, cada vez mais isso. E a gente juntos diminuir cada vez mais a burocracia inútil
Porque às vezes a gente acha que burocracia é uma coisa negativa, né? Na verdade, burocracia ela surgiu como sendo uma coisa positiva para evitar que os amigos do rei fossem privilegiados, que todo mundo fosse tratado igual. Só que é a diferença entre remédio e veneno, a dose. Existe uma dose de burocracia que é boa, existe uma dose que é ruim. E aí, juntos com as associações, com a associação comercial, etc., a gente pode trabalhar junto. Onde que a burocracia está emperrando, em vez de ajudar, e a gente eliminando elas. Esse é o objetivo maior da Secretaria da Fazenda. Promover o empreendedorismo, criar um ambiente de negócios mais adequado para a economia de São Paulo crescer cada vez mais. Deixa eu complementar aqui a resposta do Marcelo, né? A gente o nosso cargo é auditor fiscal, né? Então, internamente, eu sou diretor de atendimento e gestão, mas primeiro eu sou auditor fiscal. A gente tem que falar, olha, não, nossa atividade fim é a fiscalização, realmente ir para. Aí, lá nas minhas reuniões internas, eu até falo com a minha equipe da diretoria, eu falo assim, olha, na atividade fim da Secretaria da Fazenda da administração tributária, é administrar os tributos instituídos pelo Estado, da melhor maneira em que ela não prejudique o desenvolvimento da economia, porque realmente a gente depende, a economia precisa se desenvolver. Então, tudo que a gente faz na diretoria aqui, o Marcelo está no braço do atendimento, mas eu, por exemplo, eu tenho meu outro colega adjunto de obrigações acessórias, o outro colega adjunto de regimes especiais e substituição tributária. E sempre a gente tenta entender o lado do contribuinte. É claro, a gente tem os nossos limites da lei, é óbvio, né? A nossa atividade é vinculada, mas entender o lado. Então, se é um regime especial, se vai facilitar realmente, a gente trabalha com esse viés de entender a dor do contribuinte e atender, né? É uma visão mais de atendimento mesmo. Prometo que minha última pergunta. Me veio um assunto à cabeça agora, à mente agora, que foi o seguinte: houve toda uma melhora no atendimento do contribuinte, um aperfeiçoamento de métodos. Isso é espetacular, o trabalho de vocês. Mas se vocês já conseguem, na outra ponta, perceber na outra ponta, se houve uma melhora também na arrecadação do Estado. Procedimentos mais céleres, mais padronizados, mais simples, eles trazem também esse resultado, né? Quer dizer, aqueles que eram inadimplentes, eles são percebidos de forma mais simples, né? E se houve esse aumento de arrecadação, se dá para mensurar isso? A arrecadação, ela é assim, ela tem diversos fatores, né? O principal é a economia do país e a própria economia do Estado. Então, quando a gente fala assim, tal ação teve um incremento ou teve uma arrecadação, isso precisa de um estudo. A gente tem até um departamento de pesquisas econômicas que faz esses estudos, que não é da nossa coordenadoria, para entender o que aconteceu. Então, às vezes você muda uma portaria e esse tem influência na arrecadação, ou um benefício concedido, ou um benefício é tirado, ou a economia do país muda, aí vem a pandemia. Então, é muito complicado a gente falar que tal item ele mexeu ou mudou a arrecadação. Vou dar um exemplo, até a própria reforma tributária, como que ela surge? Quando se discute isso no nível federal, fala, a reforma tributária não vai baixar a carga, mas ela vai simplificar procedimentos e vai simplificar a economia. Então, assim, a gente ainda não consegue, eliminando, ver, é difícil a gente falar que há um resultado na arrecadação. Por isso que o viés, quando você simplificar a vida do contribuinte, no longo prazo, a gente entende que sim, que o contribuinte ele vai gastar menos dinheiro para cuidar de obrigação acessória com tributo, e ele vai ter mais possibilidade de investir e gerar mais economia. Agora, se você tem uma opinião clara para você, isso mudou a arrecadação, precisa de um estudo mais amplo, inclusive de até outras áreas que não são a nossa lá do atendimento, por exemplo, de estudo de gap tributário, mas a Secretaria está tendo bastante atuação para identificar essas ações que realmente reflitam na arrecadação. Mais alguma pergunta? Por favor. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite do Dr. Luiz Alberto, participar das reuniões do COS. Agradecer também a brilhante palestra do Dr. Marcelo José Siqueira, Dr. Marcelo Correia, pelos ensinamentos aqui colocados para nós e dar essa explanação a respeito da árdua tarefa da Secretaria da Fazenda de arrecadar
os recursos aí para o Estado de São Paulo. Eu fiz algumas anotações aqui. Primeiro, dar os parabéns para a Secretaria da Fazenda de São Paulo, que eu tive a oportunidade, era um inventário judicial, em que tinha um imóvel aqui em São Paulo e tinha um imóvel na Paraíba. Então, a diferença brutal entre o sistema de São Paulo e o sistema da Paraíba, em termos de arrecadar o imposto de transmissão, causa-mortes e doação. Ali, eu vivenciei essa diferença de sistema, né? E o sistema de São Paulo muito mais ágil, muito mais intuitivo, antecipa a emissão das guias, assim, eu queria deixar registrado isso e dar os parabéns por essa agilidade. A questão que eu queria perguntar para os senhores é o seguinte: o senhor falou que, não lembro se foi o doutor Marcelo ou o doutor Marcelo, que tem um nome parecido, né? Marcelo, parece dupla sertaneja, que tem uma consultoria tributária quando tem dúvidas sobre a interpretação da lei. Porque aí tem aquelas dúvidas que ocorrem, o fiscal ali, ou o atendente, o fiscal, e quando é uma questão de interpretação da lei, subiria para essa consultoria tributária. Aí, se os senhores pudessem esclarecer, essa consultoria é um órgão interno da Secretaria da Fazenda, ou vai para a Procuradoria, um assessoramento, para a gente entender essa sistemática, né? Esses seriam pontos, se o presidente permitir. Eu tenho algumas dúvidas aqui que vão surgindo. Achei muito interessante também, doutor Marcelo, a sua definição de burocracia. Parabéns, porque foi muito assim elucidativa. A questão do remédio e do veneno, né? A dose, porque realmente todo mundo ataca a burocracia, mas tem esse outro lado da segurança, dos amigos do rei. Então, foi a definição mais assim objetiva que eu já tive de burocracia. Parabéns, eu até anotei aqui e eu vou usar isso daqui para frente nas argumentações. Também que o doutor Marcel falou do treinamento interno, de colocar os atendentes que estão ali na linha de frente, já ter o conhecimento para dar agilidade, porque às vezes a gente se depara com isso, que o atendente ali seria uma questão relativamente simples, mas ele não tem o conhecimento ali, o treinamento, isso eu achei bacana mesmo. E uma última questão, é lógico que é uma questão interna de vocês, que eu aqui nas nossas discussões do conselho aqui sobre a presidência do Dr. Humberto, a gente já teve muitos eventos e palestras, e eu fui um dos que falava, essa reforma tributária, ela não vai acontecer, porque a gente já vinha ouvindo isso há 30 anos, eu pelo menos, né? E nunca saía, e eu pensava o seguinte, falar, o Estado de São Paulo jamais vai abrir mão do ICMS e da administração tributária. Eu tinha essa. E, como o futuro nos revelou, eu estava errado, houve a reforma, eu ainda estou procurando entender os detalhes, mas acho que todos estamos, né, tentando entender, e parece que vai haver os recursos não vão ser mais geridos pelo Estado de São Paulo, parece que vai ter uma cisão, um órgão central, enfim, se os senhores puderem nos colocar o sentimento de vocês com relação à reforma tributária, né? Essa mudança brutal que eu estou vislumbrando, do ponto de vista interno de vocês, do Estado de São Paulo, da Secretaria de Fazenda, como é que vocês enxergam essas mudanças? Muito obrigado. Deixa eu só... consultoria tributária foi um tópico, reforma foi um outro, treinamento é uma pergunta ou foi só um elogio? Então vamos falar da consultoria tributária e da reforma. Acho que esse que eu respondi os dois. Bom, a consultoria tributária é um órgão que está dentro não é um órgão, né? É um setor, uma diretoria que fica dentro da outra coordenadoria, da coordenadoria de consultoria tributária e contencioso administrativo. Quando que entra uma resposta à consultoria tributária? O ICMS, não que a consultoria sirva só para o ICMS, tá? Mas o ICMS é um imposto bem complexo. Então chega uma situação em que a dúvida realmente ela não consegue, não é um assunto consolidado que o posto fiscal pode dar a interpretação correta. O mesmo fiscal, por mais experiente que seja, ele pode até ter a interpretação dele, mas ele não é autoridade para dar aquela interpretação por nome da Secretaria da Fazenda.
Então, tem sim uma diretoria que fica dentro da Coordenadoria do Contencioso, que é a mesma coordenadoria que cuida do Tribunal de Impostos e Taxas, que aí é o pessoal da equipe do direito, realmente, colegas que trabalham respondendo dúvidas. Na verdade, não são dúvidas, são consultas sobre determinado aspecto. Então, você faz um protocolo, tem um sistema de consultoria, faz um protocolo e fala, eu tenho uma dúvida, eu opero assim, 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 e eu quero saber se eu lanço no KNAI X, no CFOPX ou no CFOPY, ou se essa minha operação está correta ou não, se eu estou dando a legalidade ou não. Isso cai na fila da consultoria tributária, um colega da consultoria ele vai pegar, vai analisar aquilo e ele vai dar uma resposta. Aquela resposta, ela vincula o contribuinte à resposta que foi dada pela consultoria. Tá? Ela não vincula outros contribuintes, mas aquele contribuinte está vinculado àquela resposta, porque é aquilo. Ele falou, eu estou regular ou eu estou irregular. Aí a consultoria falou, você está irregular, então tem que mudar, porque ela é vinculante. É claro que as respostas às consultas tributárias servem muito de base para a gente aplicar a legislação em outros casos, né? Apesar dela vincular só um contribuinte, ela vai criando uma jurisprudência, vamos dizer assim, de certa forma, como também uma decisão do TIT, enfim, é uma área mais do contencioso, mais ligada ao contencioso do que a nossa área do atendimento. Quanto à reforma tributária, tá? Eu participei de grupos lá, até no Ministério da Fazenda, sobre um assunto específico, que é da Zona Franca, e tem colegas que estão acompanhando até mais de perto do que a gente aqui, o andamento da reforma. Os projetos de lei ainda estão sendo feitos, mas a ideia realmente é que o imposto IBS, que é o sucessor do ICMS, ele fique sobre a gestão e arrecadação no Comitê Central. Isso, é claro que isso é aquilo, essa é uma linha, né? Aí isso vai se destrinchar em leis complementares que estão sendo elaboradas, ainda não foram enviadas, ainda tem discussão, tá? Muito capitaneada pela CERT, mas com participação dos estados. Então, essa parte do imposto de serviços e imposto de ICMS terá esse comitê gestor que tratará da própria divergência interpretativa, algo pode ser do contencioso, isso ainda não está definido, tá? Isso não está não saiu ainda o projeto de lei. Aliás, isso só vai estar definido depois que sair o projeto de lei, for aprovado pelo Congresso e for sancionado. Então ainda tem um caminho a percorrer. Mas a arrecadação, sim, ser centralizada, até porque, como a cobrança no destino, ela não vai ter essa... cada órgão ter a sua arrecadação, a barreira entre os fiscos aí, realmente, a gente vai ter uma... Não, ruptura não é a palavra correta, uma disrupção, uma mudança bem significativa que a gente vai começar a sentir a partir da entrada do IBS. Ela é gradual, né? O IBS ele vai entrar em 2026, tem uma transição aí até 2033, temos um tempo com o ICMS ainda. Tá vendo, pessoal? IBS, vão acostumando com essa sigla. Quer dizer, agora, uma crítica, até como consumidor e pagador de impostos, né? Então, essa reforma tributária vem para unir alguns impostos, com certeza, mas cada estado vai criar o seu IBS. Né? Seria uma substituição do ICM? Não, o IBS, ele vai ser um IBS gerenciado por um comitê gestor que tem participação dos estados e do município. Tá? Então, ele vai substituir o ICMS e vai substituir o ISS também. Então, esses dois impostos, eles deixando de existir e vai ter só o IBS. E isso vai ser uma coordenação geral, né? Não vai ter o IBS de São Paulo, o IBS de Minas, não. É um IBS com uma coordenação que vai ser esse comitê gestor cujo o projeto de lei ainda está em fase de minuta, de como vai gerenciar, representatividade, enfim, esse é um ponto bem importante. Então, aquela reforma tributária que você falou que um dia existir, vai existir, mas não sabe quando ainda. Da questão da... Eu fiz essa pergunta. Somos paulistas aqui, né? Estamos num órgão da Associação Comercial Centenária que participou da Revolução Constitucionalista e a gente ficou observando essa questão de São Paulo com os outros estados, né? E eu percebo na OAB, por exemplo, eu fiz parte da Comissão de Prerrogativas e tudo, que a OAB de São Paulo, ela paga a conta, porém, no órgão central, o voto dela é um voto igual aos outros estados. Então, a OAB
São Paulo paga a conta, porém as decisões de São Paulo não são acatadas. E isso parece que existe essa sistemática no Brasil de São Paulo ser meio que assim considerado um primo rico que tem que ser controlado, né? Tem essa questão. E aí eu fico imaginando São Paulo nesse âmbito federal, que esse IBS ele vai ser um imposto arrecadado de forma centralizada e depois é que vai ser repassados os recursos para os estados, né? Então daí a minha pergunta que para nós paulistas assim, eu não faço parte dos órgãos arrecadatórios, enfim, mas eu acho que deve ter sido um choque, né? Porque perder o controle do tesouro estadual é um negócio assim que eu imaginei que não fosse acontecer, né? Mas aconteceu e agora a gente tem que seguir aí. Então é nesse sentido que eu fiz a pergunta. Houve uma articulação política bastante positiva no sentido da reforma tributária não ser a reforma ideal, mas a reforma possível. Porque se a gente pensar tecnicamente, a reforma tributária que está sendo proposta, aliás, que foi aprovada, que agora está sendo proposta a regulamentação, ela tem problemas técnicos. Só que foi aquilo que é possível, que todos os estados aceitaram, inclusive o estado de São Paulo, né? O próprio governo de São Paulo trabalhou favoravelmente a questão da reforma. Agora, o que isso pode ser positivo? É eliminar a guerra fiscal. Esse que era o grande problema que gerava, né? Então, a gente perdia muitas indústrias de São Paulo, e mesmo na questão comercial, questões de localização das empresas, por causa da guerra fiscal. E a guerra fiscal, ela não interessa a estado nenhum, a município nenhum. Nós estamos falando aqui, por exemplo, do ISS. Quantas vezes a gente não vê empresas sediadas em São Paulo se deslocando lá para municípios limítrofes daqui, apenas uma questão fictícia, a empresa cria um escritório fictício, porque o ISS naquele município é mais barato e prejudica a capital. Ou quantas vezes a gente não vê empresas em cidades e fronteiras tendo simplesmente um entreposto só para trocar a nota fiscal do caminhão, porque lá, se estiver localizado em outro estado, a tributação é inferior. Então, a gente cria simulações. Se tiver todo um esquema padronizado no Brasil inteiro, isso elimina. Então, a gente diminui custos, brechas de fiscalização. É por causa disso que a reforma tributária acabou sendo aprovada por muita gente, inclusive pelo próprio estado de São Paulo. Quanto à questão de perder, existem alguns mecanismos de transição da reforma tributária, por isso que ela é tão longa, né? Ela começa em 26, vai até 33, é isso, Marcelo? Lá, o IBS ele começa em 26 e o ICMS ele vai até 33, depois ele continua, né? Vai até 33, ou seja, tem um período de transição de no mínimo aí. Até bastante tempo, e depois ainda tem a decadência. Mas assim, a reforma tributária ela é um assunto que até está um pouco fora aqui. Até tem muita divergência de 9 anos de tempo para isso, tá? Para a gente poder se adaptar, e aí tem fundos de compensação, tem outros mecanismos. É por isso que São Paulo também apoiou a questão da reforma tributária. Bom, eu acho que agora, infelizmente, não vou poder ter a tua pergunta, eles estão já estão, há meia hora já, tá entendendo? Me perdoe, mas eles estão com um pouco de pressa, que tem outra reunião agora. Fica para a próxima. Deixa anotado direitinho que eu passo a... Isso, entendi. Tá, mas você faz a perguntinha, que aí você tem... Pode. Então, por favor, senhora, pode... O Brasil ele é considerado no banco, dentro do contexto do Doing Business do Banco Mundial, como um dos piores lugares para se fazer negócios. E essa pressão, né, de mudança do perfil da administração tributária, né, isso não só dentro do Cefaz, mas mesmo dentro da Receita Federal, surgiu de uma pressão da própria OCDE, tentando melhorar esse ambiente de negócio. Então, os senhores falaram bastante da questão da desburocratização, no sentido de que, óbvio, o Estado, como um regulador das operações, tem que se manter sempre atuante. Mas um dos principais gaps, um dos principais problemas aqui no Brasil, principalmente quando você pensa na questão do investimento externo, é a questão da segurança jurídica, né? Desde os meados do início dos anos 2000, nós estamos aí discutindo essa questão da segurança jurídica, e eu queria entender como é que todas essas operações do Cefaz podem caminhar nessa direção de assegurar a segurança jurídica ao contribuinte, né?
face até porque nós temos, quando você fala da consultoria tributária, porque existem, inclusive, discordâncias entre os próprios fiscais na interpretação de algumas normas. Então, eu queria entender, não só na questão da desburocratização, que, parabéns, o trabalho é excelente, mas também como é que tem sido esse olhar, principalmente para a questão da segurança jurídica, que é um grande gap para nós aqui no Brasil. Então, essa questão, ela não está muito na nossa área ali do atendimento, da fiscalização, mas eu posso dar um panorama geral, tá? A consultoria tributária, realmente, quando você faz uma pergunta, essa fato de vincular, ele dá uma segurança para o contribuinte. Então, se tem uma dúvida em relação a determinado item, por exemplo, de divergência entre colegas fiscais sobre determinado assunto, a consultoria ela tem a competência de dirimir essa dúvida e ser a resposta da Cefaz sobre determinado assunto. Quanto à segurança jurídica, realmente é uma questão nacional, né? Até de tribunais, o que foge um pouco aqui da nossa competência, tanto minha quanto do Marcelo. Dentro da Cefaz, aí tem outras pessoas que são mais aptas até para responder sobre esses assuntos, que é o coordenador da consultoria tributária, o doutor Luciano, o presidente do TIT, o Argos, que é onde faz o julgamento dos autos de infração, e assim, entendo que eles são as pessoas mais indicadas até para tratar desse assunto do direito, do âmbito do direito dentro aqui da Associação Comercial, do próprio Codecon, do que eu, Marcelo, que somos mais uma área operacional. Mas sim, a segurança jurídica não é um assunto que é questionado só em termos de âmbito de Secretaria da Fazenda ou Receita Federal, mas acredito que tudo no Brasil tem esse ponto como importante para que se desenvolva o negócio em São Paulo. Se desenvolva o negócio. São Paulo se desenvolva o negócio no Brasil. É o que você disse, o próprio Banco Mundial, o BID, essas instituições tratam isso como um ponto de maturação para que o Brasil se desenvolva mais, desenvolva um melhor ambiente de negócio. Espero que a própria reforma tributária ajude, já que o ICMS é um imposto tão complexo, que gera guerra fiscal, gera discordâncias, muitas legislações, 27 legislações diferentes. A gente espera que um dos benefícios da reforma tributária seja aumentar a segurança jurídica no âmbito desse imposto. É exatamente isso, né? Hoje nós temos, completando o que o Marcel falou, nós temos 27 entes federados, cada um com regulamento de ICMS diferente, cada um com regulamento de TCMD e de PVA diferente. E nós temos 6.000 e tantos municípios, cada um com regulamento de ISS diferente. Então, para entender isso, imagine, uma empresa que seja espalhada no país inteiro, uma empresa comercial que tenha filiais no Brasil inteiro, isso é simplesmente caótico. Então, com certeza, a reforma tributária vai atuar, vai simplificar tremendamente. Então, mesmo que ela não diminua a carga tributária, mas o peso morto dessa questão de insegurança jurídica e o peso morto da burocracia envolvida vai diminuir absurdamente. Se a gente pegar uma pequena empresa, eu ouso dizer que o custo do peso morto da administração do tributo numa empresa pequena do Simples, ou do RPA, que é às vezes atividades que não tem de RPA, talvez seja até maior que o custo da obrigação principal em alguns casos. Então, só a gente diminuindo significativamente esse custo, a gente já ganha bastante de segurança jurídica nisso. Pessoal, então, eu quero agradecer a você, Ortiz, pela presença, agradecer a todos vocês pela presença, a todo o pessoal que está online, e agradecer principalmente o Marcel e o Marcelo, essa dupla explosiva aqui, olha, fantástica, muito bom mesmo, tá? E vocês voltem sempre aqui para a nossa associação comercial, mas mais esclarecimentos, com certeza o pessoal aproveitou bastante. Marcelo, nós temos, como diz o Rotariano, eu como Rotariano, a gente sempre fala de mimo. Essa associação comercial ela vai dando um mimo aqui muito lindo, referente a mais de 100 anos da associação comercial, nossa medalha. Eu faço questão de passar aqui em nome do Humberto, para você, Marcelo, por favor. Legal tirar uma foto aqui, pessoal. Essas fotos que eu estou tirando. Vou depois passar as fotos para isso aí. Isso que eu ia falar com ele. Isso falar merecido, foi a dupla fantástica. Agora eu convido todos vocês aqui para a gente tirar uma foto do mundo junto, por favor. Por favor.